Tudo bem, gente? Tranquilo? Um amigo meu fala, suave. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Quando o pregador não tem que falar, ele manda a pessoa falar com a pessoa que está do lado. Quando ele não sabe por onde começar, vira a pessoa que está do seu lado e olhe para ela e dá um sorriso. Né, pastor Danilo? Mas glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor. Se tem um lugar que eu amo estar, é na casa de Deus, é na comunhão com os irmãos. Amém? E eu tenho uma palavra para dividir com você essa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo de número 10, nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Eu creio que Deus é um Deus das coisas impossíveis. O amém foi meio desbalanceado agora. Eu vou repetir, eu creio que o nosso Deus é um Deus do impossível. Eu não sei se você já precisou de algo, de uma resposta que aos teus olhos era impossível. Eu já precisei. De vez em quando elas aparecem, as situações aparecem. E eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui, por mais que pareça jargão, você já tenha ouvido, mas é o que eu creio. Deus não mudou, Deus continua agindo da mesma maneira. Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo o dono de todas as coisas. Deus continua ainda liberando os seus anjos para derramar bênção em favor sobre o seu povo. Se você crê nisso, diga, eu creio. E nós vamos ler aqui uma história de Josué. Quem achou aí? Josué capítulo 10, verso 12 ao 15, diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha só, cara, tem uns caras, a Bíblia mostra, tem um exemplo de uns caras que os caras parecem que são meio doidos, né? Josué chega e fala: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Que coisa linda! O tema da mensagem de hoje é o que acontece quando ousamos pedir a Deus o impossível. Agora, é só para quem precisa de impossível mesmo. Como eu falei, domingo eu falei um pouco sobre isso. Não é para mais ou menos impossível, não. É para quem precisa do impossível. O que acontece quando você é ousado para pedir a Deus algo impossível? Então, se tem algo acontecendo na sua vida que aos seus olhos é impossível, eu quero que você entenda que você serve a um Deus que para Ele não há impossível. Deus não conhece a palavra impossível, não há limites para Ele. Deus não tem medo, Deus não se acovarda, Deus não fica com receio. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Os governos, os reinos se prostram diante dele. Deus não foge, Deus não se esconde, Deus não tem medo, Ele fica, Deus é estável. Amém? Toda promessa, ela vem acompanhada de desafio, gente. Você precisa entender isso, que nada acontece da noite para o dia. Esses dias eu vi algo lá nos Estados Unidos, eu até comprei, está aqui na caneta, uma caneta que tem até a logo, parece a logo da IPAM, é uma rosa dos ventos, e tem baseado em Jeremias 29:11, e tem uma frase nessa caneta, e eu fiz questão de trazer essa caneta para mostrar e para lembrar, e na caneta tem uma frase que diz assim, a vida é a respeito da jornada, e não do destino.
Em outras palavras, às vezes, a jornada, o destino é importante, mas o destino fala do final. Mas o mais importante são os desafios que você enfrenta durante a jornada. Porque quando você chegar no destino, você vai falar da jornada. Deixa eu falar, quando você chegar no destino, você de repente está vivendo uma era da sua vida que você lutou para chegar onde você está e você tem história para contar. Alguém aqui tem história para contar? Alguém aqui tem histórias de erros para contar? Alguém aqui tem histórias de acertos para contar? Você já passou por coisas na sua vida que você pode olhar para pessoas que estão começando hoje e você falar, cara, eu fui por aí e me arrebentei. Ou eu fui, esse caminho é bom, vai por aí que tu vai se dar bem, e você pode aconselhar. Todos nós aqui somos formados em acertos e em erros. Em alguma área da nossa vida nós temos experiências para dividir, de acertos e erros, de ganhos e perdas. Então, toda promessa ela vem acompanhada de desafios, todas as coisas que aos nossos olhos são impossíveis, é um mar que está à frente, é um Golias que eu tenho que enfrentar, é um faraó me perseguindo, às vezes é uma enfermidade colada no meu corpo, às vezes é uma dívida, às vezes é algo que não evolui, que não rompe, e eu estou fazendo as coisas no caminho certo, da maneira correta, mas eu quero que você entenda que há um processo de Deus, e nesse processo Deus não está tratando o problema, porque problema não precisa de tratamento, quem precisa é você. Problema precisa de solução. Não peça para Deus abençoar o seu problema. Tem gente que ora, abençoa o meu problema. Seu problema não precisa de bênção, problema precisa de solução. Quem precisa de tratamento de bênção é você. Oh, meu Deus do céu. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus que tem um plano para você. Deus não sonhou para você viver uma vida de fracasso. Fracasso, você não foi criado para fracasso. Deus não te criou para derrota. Esse não é o objetivo de Deus, criar você para derrota. E Deus não se alegra com a sua derrota ou com a sua perda. Não, esse não é o Deus que eu creio, que eu sirvo. E interessante é que nesse caso aqui, Josué vai numa batalha, ele entra numa batalha por um erro. Não era para ele estar enfrentando isso aqui. Se você ler um pouquinho antes, o capítulo 9 e o início do 10, você vai entender que aqui Josué tinha cometido um erro em ter feito uma aliança com os gibeonitas, enquanto Deus tinha dado uma ordem para que todo aquele certo povo tinha que ser eliminado, porque aquilo não ia fazer bem para o povo de Israel, só que eles se mascararam muito bem, eles fingiram ser o que não eram, e chegaram para Josué como coitadinhos e como pobres, e falaram, tem misericórdia da gente, e a gente não tem nada, a gente perdeu tudo, nós não somos de perto, nós somos de longe. E depois Josué foi descrito. Aí Josué, eles conseguiram conquistar de Josué, fazer com que Josué fizesse uma aliança com eles. Cuidado com quem chega para você. Cuidado com quem chega para você com um discurso muito dodóizinho, muito coitadinho. Peça para que o Espírito Santo abra o teu discernimento, para que você não seja enganado. Cuidado com promessa de ficar rico da noite para o dia. Toda hora aparece um que querendo apresentar um esquema novo. Estou com uma parada, meu irmão, botou parada no meio, cuidado, vai te enrolar. Dinheiro se ganha trabalhando. Tem gente querendo colher de onde não semeou. Tem gente querendo receber, sabe, lucros de onde ela nunca investiu. Você vai receber de onde você investir, querido. Por isso que você não pode, se você investe no reino de Deus, você vai colher disso aqui. Agora, cuidado, não adianta, as pessoas ficam criando fórmulas para querer prosperar. Fórmulas disso, meu irmão, o dinheiro se ganha trabalhando e sendo dedicado, sendo esforçado, trabalhando, estudando, crescendo. Amém? Então, Josué, ele faz aliança com o povo, e tem muita gente aqui, talvez, sofrendo porque fez aliança com quem não devia fazer.
E não estou dizendo, eu entendo você, às vezes você está com a melhor das intenções, às vezes você só quis ajudar, meu irmão, e normalmente é assim, é querendo ajudar. Eu só queria ajudar aquele casamento, mas não era para você se meter naquilo. Eu só queria ajudar aquela pessoa que estava assim, assim, assado. Eu só queria ajudar. Josué queria ajudar, cheio de boa intenção, mas Deus já havia falado. Cuidado com pessoas que chegam com um discurso bonitinho, mas vão colocar em xeque o que Deus te falou lá atrás. Aleluia. Algumas pessoas precisam buscar no seu HD, na sua mente, palavras que o Senhor já liberou para você, promessas que Deus já fez, direções que Deus já fez, porque o Deus que deu uma direção há um mês atrás, Ele não é bipolar, que hoje vai mandar você fazer outra coisa. Então, se a palavra que você recebe hoje está querendo anular o que Deus te prometeu ali atrás, cuidado. Agora também vive nessa indecisão quem não consegue discernir a voz de Deus. Quem não tem intimidade com Deus, vive perdido, ouvindo todo tipo de profeta, e todo mundo que chega falando em nome de Deus, ele acha que é Deus. Você precisa saber quem você é em Deus, ter um relacionamento com Deus, para não ser enganado. Porque sempre tem alguém que vai querer se aproximar de você com interesse, para querer arrancar um sim de você, para querer arrancar uma promessa sua, para depois falar, você falou, mas falou contigo na hora que você estava com a cabeça cheia, com um monte de coisa acontecendo. Tem gente que só quer arrancar de você um sim. E uma coisa libertadora quando você aprende a dizer, eu vou até repetir, é libertador quando você aprende a dizer não também é a resposta. Não também é resposta. E quando você aprende a dizer não, você pode ganhar a antipatia de algumas pessoas, mas é libertador depois. E eu sempre ouço da Fernanda o seguinte: depois da raiva fica o respeito. Quando você consegue estabelecer limites na sua vida, algumas pessoas não vão falar que você está metido e antipático, mas depois elas vão começar a te respeitar. Algumas pessoas vão parar de jogar lixo no teu terreno, porque você não vai já mais permitir que joguem lixo no teu terreno. A sua vida não é um canteiro de lixo para todo mundo passar e jogar um pedacinho de papel sujo, uma sujeira dentro de você. Estabeleça os limites, levante as cercas, mas não se torne prisioneiro do seu terreno. Eu acho que essa palavra está falando para alguém aqui nessa noite. Josué não tinha que ter feito aliança com aquele povo, mas mesmo assim Josué clamou a Deus. Porque Josué conhecia Deus. Gente, Josué caminhou com Moisés. Não tem como caminhar com Moisés e não ser, e não ter, sabe, enquanto Moisés estava com milhões de pessoas guiando, Josué não desgrudava de Moisés. Moisés ia orar, Josué ficava na porta da tenda do encontro, ele não se descolava de lá. Até quando Moisés saía, Josué ficava. Eu quero essa parada, eu quero essa unção, eu quero isso. Por isso que existem coisas, preços espirituais que nem todos estão dispostos a pagar. Algumas pessoas não querem o preço da oração, o preço do compromisso, o preço da santidade. Não tem a ver com a salvação, ela nos foi dada de graça. A salvação não tem nada que você possa fazer, a não ser abrir a sua vida para que o Espírito Santo entre, reine em você, entrega o governo da sua vida para Ele. A salvação você não tem como conquistar a salvação, não, ela nos foi dada de graça. Agora, o poder, a unção, o sobrenatural, isso tem um preço. Isso tem preço. E eu quero que você entenda que tudo o que está em Deus e tudo o que Deus é e tem está disponível para a igreja nesses dias. Mas poucos são que estão dispostos a trabalhar por isso, a buscar isso. A gente tem que deixar de ser crentes carnais. Ainda nem falar isso. Estava na mensagem de domingo. Deixar de ser carnal. Existem crentes carnais, eles estão na igreja, mas parece que nunca tiveram contato com o sobrenatural de Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus.
ele teve uma onda, ele teve um momento que ele sentiu um arrepio na espinha e ele acha que aquilo se resumiu na conversão dele, e a conversão ela é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de comportamento. Quem eu era eu não sou mais, eu fui transformado. Levantar a mão no apelo de estar aceitando a Jesus e não mudar a vida não adiantou de nada, porque conversão é mudança de vida. Mas a gente conversa isso outro dia. Josué fez uma escolha errada, fez uma aliança que não tinha que fazer, mas ele se vê diante de uma situação em que, o que acontecia? Os inimigos se aproveitavam quando anoitecia e fugiam de Josué. Então ele ficava perdido, ele falava, tipo assim, sabe quando já teve a sensação que você precisa que o dia durasse mais? Esse dia está curto. De vez em quando a gente está assim, mas eu entrei agora, o dia já acabou, já está anoitecendo, né? A Laura ainda não tem muita noção, ela chega para mim assim, às vezes 4 da tarde, pai, já vai anoitecer? Aí daqui a pouco ela volta 4h30, pai, já vai anoitecer? Pai, já vai, porque para a criança o dia é o momento que ela brinca, é o momento que ela se diverte. Eu lembro que um dia, quando o Isaac tinha mais ou menos 4 anos de idade, eu morava em Vargem Grande, e o Isaac falou uma frase para mim, aquelas frases que filhos falam, que marcam a nossa vida. A gente estava indo para a igreja, nessa época eu dirigia a quarta profética, eu estava indo para a igreja com o Isaac sentado no banco de trás, sabe aquela noite linda, estava uma noite linda, lua brilhando, e o Isaac falou assim, papai, eu queria comer a lua para o sol voltar e a gente brincar. Pense num pai que começou a chorar, e já queria fazer música com o negócio, até hoje eu não consegui, né? Mas foi uma frase que até hoje, quando eu falo, dá nó na garganta, porque soou tão inocente e tão bonito. Tenho certeza que pais aqui têm experiências com os filhos, mas quando Isaac soltou, papai, eu queria comer a lua para o sol voltar e a gente brincar, porque enquanto o dia está, a luz do dia está, quando o dia está claro, a sensação é que a gente sempre tem algo para fazer, eu posso render mais, eu posso produzir mais, eu posso fazer mais. Josué se via nessa situação, o dia parece que estava curto para ele precisava que o dia se estendesse, então só restou ele uma coisa, eu vou pedir o que ninguém pediu, eu sirvo a um Deus que abriu o mar lá atrás, então é o seguinte, eu não devia ter feito isso, mas eu vou clamar para a misericórdia, e eu vou pedir, é o seguinte, sol, para! Aplauda o Senhor, eu quero, deixa eu falar uma coisa, tem pessoas aqui hoje, que vão precisar dar esse grito na sua vida. Você vai precisar dar uma ordem para que o sol pare hoje, na estação que você está, nesse momento, para que haja produtividade, porque enquanto é dia, há esperança, algo vai acontecer, então Deus está te dando autoridade, e você precisa exercer essa autoridade e dar uma ordem, sol, para! Eu quero que você entenda que a fé que ativa o impossível não é uma fé profissional. Não existe fé profissional, não existe crente profissional, a fé é fé, a fé você desenvolve, a fé começa pequena, mas ela não permanece pequena. Eu já falei isso, mas para você que é novo na IPAN, que nunca ouviu, eu vou repetir, que as pessoas confundem o texto que Jesus diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte lança-te ao mar, e ele vai se erguer, e eu quero que você entenda que no original essa palavra como, essa palavra em algumas versões, de algumas bíblias fala do tamanho, mas no original é como. Não é porque tem gente que fala assim, se você tiver uma fezinha pequititinha, você vai fazer grandes coisas. E não é verdade. Você pode tentar me mostrar na Bíblia, se pequena fé na Bíblia faz alguma coisa. Várias vezes Jesus falou, homens de pequena fé, até quando vou estar com vocês? Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Por causa da pequena fé de vocês. A fé, ela começa pequena, mas ela precisa ser desenvolvida. E a fé é desenvolvida da maneira quando ela é exposta aos desafios. Então, cada fase da sua vida é um tipo de fé, é um nível de fé. Por isso que a palavra vai dizer que a gente tem que ir sempre de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé. Eu tenho uma fé que me trouxe até aqui, mas para passar para o próximo nível, eu preciso de um outro tipo de fé. E para que haja essa mudança de faixa. Professor de jiu-jitsu aqui, pastor Léo. Eu estou vindo, depois da roxa vem o quê?
Eu estou na roxa. Passei, cumpri todos os protocolos, o que pede ali e tal. Agora eu consigo passar para a faixa marrom. Mas veja bem, o fato de eu receber a faixa marrom hoje não significa que eu sei tudo o que acontece na fase da faixa marrom. Eu apenas recebi a faixa, agora eu vou viver os desafios daquela faixa. Assim funciona com a fé. Você recebeu uma porção de fé, você vai passando e a sua faixa vai sendo mudada, vai sendo mudada, vai sendo mudada. Através de quê? Para você mudar de faixa, tem que fazer o quê? Competir, vencer o adversário, derrubar, tem que dar 3 tapinhas, tal, e você vai passando, vai sendo exposto a cada vez um desafio, um oponente mais altura, mais forte. Aí você vai ganhando resistência, e aí você vai ganhando, aí você perde, aí você levanta e tenta de novo, vai sendo exposto. E é assim que acontece com a fé. A fé, ela fica numa academia onde você é exposto e vai crescendo e vai fortalecendo, e aí a faixa vai mudando. Você viveu um tipo de fé até hoje. Talvez a fé para transformar água em vinho, talvez a fé para mudar de um emprego para outro, talvez a fé de mudar de uma cidade. Só que você já está formado nisso. Agora quem sabe que chegou a hora da fé de fazer o sol parar. Tem coisas que você já sabe que Deus faz, porque você já passou por isso. Agora estou te falando, mas tem coisas que você ainda não viveu e você acha que eu não faço. Mas eu sou aquele mesmo que parou o sol para Josué. Eu posso parar o sol para você. Eu posso mandar alguém para pagar a conta para você. Eu posso colocar um contrato na tua frente. Eu posso curar a tua esposa. Eu posso visitar agora. Eu posso te arrancar da depressão. Eu posso te tirar do vício. Eu posso mudar a tua vida. Eu sou o que posso fazer qualquer coisa. Porque não há limites para Deus. A fé, meu irmão, a fé é para quem crê. Para todo aquele que nele crê. Eu creio nele. Você pode dizer, eu creio em Deus? Diga, eu creio em Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: se você tiver a ousadia de pedir, Deus tem a habilidade de agir. Eu vou repetir: se você tiver ousadia para pedir, Deus tem a habilidade para agir. Isso é forte, mas por que às vezes não aconteceu? Porque você não tocou o trombone ainda, você não botou tua boca, não gritou, não tocou o chofar, não soltou o seu grito. Eu quero que você entenda que o mundo espiritual está esperando um comando seu. O céu está aguardando para ver o seu comportamento. Se você se enxerga como um derrotado, você vai ser tratado como um derrotado. Comece a se enxergar como um filho de Deus, curado, restaurado, sabe? Então isso, e mude o teu comportamento, mude a sua visão em relação a você mesmo. Você não é coitadinha, você não, oh meu Deus. Josué lutando nessa batalha, ele passa por uma situação que parecia incerta. Mas ele tem a ousadia de pedir o que ninguém antes tinha pedido. Ele teve a ousadia de dar uma ordem para o sol. Eu lembro de Jesus, quando estava no barco e os discípulos estavam no meio de uma tempestade, que ele mandou que o mar se acalmasse e que o vento cessasse. Os discípulos ficaram doidos e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse que pode fazer um gerente te ligar? Quem é esse que pode fazer Deus colocar uma pessoa no seu caminho e essa pessoa vai ser uma ponte, uma conexão de mudança da tua história, da tua vida? Quem é esse? Você vai poder dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Qual é a sua fé hoje? É uma fé para sobreviver ou é uma fé para viver uma transformação? A maioria de nós temos fé em Jesus, nos gloriamos na salvação, sabemos qual é o nosso destino quando sairmos dessa terra.
Só que acionamos o modo sobrevivência na terra. Deus não te criou para sobreviver na terra. Deus te deixou na terra para que você tivesse vida e vida em abundância. Então você não é um sobrevivente, você é alguém que é mais do que vencedor. Você é alguém que Deus está colocando possibilidades, e toda dificuldade é uma oportunidade, meu irmão. Toda dificuldade é uma bênção disfarçada. Você não entendeu? Quero tocar uma música para você. Toda dificuldade é uma bênção disfarçada. Você precisa confiar em Deus e pedir para que Deus alargue a tua visão, porque há uma promessa por trás dessa luta. Há uma promessa por trás dessa luta. Há uma cura vindo, sabe? Oh, meu Deus, se você crê nisso, comece a glorificar a Deus nessa hora. Oh, Deus, eu creio em Ti, eu creio em Ti. Quando tudo está mal, eu creio em Ti. Adore a Ele. Aleluia. Deus está te dando uma oportunidade de viver algo sobrenatural, algo que você não viveu ainda. Você olha, parece que está tudo esquisito, mas há uma bênção, há uma promessa por trás disso, sabe? Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que não descuidou, que não desamparou você. Você precisa crer isso, meu Deus. Jesus não foi ressuscitado, não morreu e ressuscitou apenas para você sobreviver, meu irmão. Ele criou você para que você vivesse uma vida. Eu não estou aqui dizendo vida de luxo, não. A gente não pode confundir as coisas também. A gente também acha que crente não passa dificuldade, que crente não passa, não tem nada disso. Crente sofre, a gente passa aperto, a gente tem conta atrasada, a gente chega dia 5, começa a tremer todo. Mas a gente crê num Deus que nos surpreende. A gente crê num Deus que faz, e temos uma fé alicerçada nele, que quando a gente olha, a gente começa a se enxergar pela ótica de Deus, a gente fala, caramba, eu não sou qualquer um. Eu cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Quem é que tem motivo para glorificar a Deus? Porque Você tem uma boa memória a seu respeito? Você consegue lembrar só um pouquinho de quem você era e de quem você é hoje? E aí tu vai ficar assim com essa carinha murcha? Ou vai levantar a mão e vai dizer, meu Deus, muito obrigado, porque eu cheguei até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Até aqui me garantiu o Senhor. Até aqui me suportou o Senhor. Até aqui me fortaleceu o Senhor. Não significa que até aqui eu não chorei, que até aqui eu não tive luta, mas até aqui me sustentou. Sabe, essa palavra sustento é auxílio, ajuda que oferece aquele que não tem mais capacidade por si mesmo. Aí Deus vem e sustenta. E Deus é um fundamento que é estável. Deus não tem problema de... como é que aquele negócio que acontece com o terreno, quando você constrói? Que o terreno... mas tem um nome que os engenheiros usam, que... gente, me ajuda. Cedeu, o terreno cede, ele está assentando. Não, Deus é estável. Não tem terremoto. Não tem... Ele ali, rocha firme. Inabalável. Inabalável. Inabalável é o nosso Deus, aleluia. Esse é o Deus que a gente serve. Por isso alargue a sua visão, porque a Bíblia fala que onde não tem visão, o povo perece. Se você não tem visão a respeito da sua família vai sofrer. Se você não tem visão a respeito do seu ministério, você não vai ter um ministério que vai a lugar nenhum. Se você não tem visão a respeito de você como indivíduo, você não vai sair de onde você está, porque você não consegue enxergar nada. Tudo que você enxerga é só, você se resume nas situações que você viveu, e você é mais do que isso. Aleluia.
Bíblia vai falar sobre isso. Provérbios 19, no verso 18, você pode anotar: não havendo visão, o povo perece. Você precisa ter visão. Uma visão estabelecida de onde você quer chegar. Primeira visão que você tem que ter é de quem você é em Deus. Você é filho. Você é filho, você foi resgatado. Por isso que tem muita gente perdida hoje, porque ela não tem visão de quem ela é e de quem Deus é. Aí ela vai buscar o propósito dela nas drogas, no sexo, na grana, ou no trabalho. Tem pessoas que hoje estão viciadas em trabalhar, tomam drogas para ficar acordadas, porque não quer dormir. Eu não posso parar, não posso parar, não posso parar. Você vê, pega jornais, revistas de business para ler, a droga do momento, comprimidos que os executivos estão tomando para que diminuem, que mantém ele aceso, acordado mais tempo para ser mais produtivo. Só que isso gera uma série de consequências. Aí o cara se torna um excelente profissional, um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo amigo, sabe? Ele não tem amigos, ele não tem ninguém. Ele quando terminar, no final de tudo, vai sobrar ele. Aí a grana está no banco, não tem ninguém para curtir, ninguém para dividir, ninguém para compartilhar. Tenha visão. E o propósito, a visão de Deus para a sua vida, você pode ter como base ali Efésios capítulo 3, verso 20, que vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós atua. Não de acordo com a nossa cor, com o nosso pedigree, com o nosso sobrenome, com a nossa altura, com a nossa patente, mas de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder é dele, que atua em nós. O poder é dele, que atua em nós. Então mude, peça a Deus para que você possa enxergar como Ele enxerga. Ainda que você tenha feito escolhas erradas na sua vida, hoje é hora de você se posicionar em fé, levantar a tua voz e dizer: Sol, eu preciso que você pare. Existem coisas que estão aguardando o seu comando, não dirigido pela raiva, não dirigido pela carne, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus, crendo nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você entenda o seguinte: o sol ainda para, o mar ainda abre, Golias ainda cai, as muralhas ainda caem. Vai ficando em pé no seu lugar, sabe? Deus ainda faz milagres, Deus ainda cura o câncer, Ele conserta a família, Ele restaura, Ele liberta das drogas, Ele ainda faz. Jesus é o sol da justiça. Ele é o nosso sol. Haverá um dia que as trevas não mais existirão. Haverá um dia, a palavra vai dizer isso em Apocalipse, que haverá um dia que a noite não vai mais existir. Meu Deus, o mundo espiritual está à espera de um comando seu.